Era 20 de fevereiro, 1998. Perdão, 20 de janeiro, estou trocando a data. Era mais ou menos 11h40 da manhã e eu caminhava de um lado para o outro na maternidade, tentando me acalmar enquanto a minha esposa estava em trabalho de parto. A expectativa era grande porque nós queríamos saber exatamente quem era que estava no ventre da minha esposa. Porque nós tínhamos uma ideia de que provavelmente, se fosse homem, Lucas seria o nome. Se fosse mulher, Luana seria o nome. Aí talvez você possa perguntar, mas pastor, naquela ocasião já havia a tecnologia suficiente para ultrassonografia? Então por que ter que esperar até o nascimento da criança? É que o bebê que estava no ventre da minha esposa não quis colaborar. Na primeira ultrassom, ele não permitiu que se visse o sexo. Na segunda, ele boicotou mais uma vez. E na terceira e última tentativa que nós fizemos, ele estava simplesmente em uma posição que o médico disse, olha, não tem como saber, vai ter que esperar. Era rebelde antes de nascer. E ficamos naquela expectativa. E daqui a pouco a enfermeira chega e fala, olha, a criança acabou de nascer. E eu na expectativa e um pouco de mistura de ansiedade, expectativa, nervosismo, pai de primeira viagem, eu meio que naquele momento, por alguns raros segundos, esqueci da esposa e perguntei, é menino ou menina? E a enfermeira disse, não, está bem, vamos lá ver como é que está com a mãe dele agora. Eu falei, opa, mãe dele então já está me dando um sinal. Mas eu só fiquei contente de saber, de fato, o que era quando eu o vi ali de perto. Quando eu percebi que, de fato, dava para reconhecer se era rapaz ou moça. Todos nós já passamos por algo parecido, alguma expectativa que fora criada em nossos corações. Seja pelo nascimento de um filho, seja pela conquista de um trabalho, seja pelo que for, alguns de nós já passou por alguma expectativa. E a mensagem de hoje, ela vai falar um pouco sobre essa realidade que todos nós precisamos ter também no que diz respeito à volta de Jesus Cristo. Portanto, quero convidar você a ler comigo, vai ser projetado aqui na tela, Mateus 24, os versos 30 até o 33. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas, louvado seja Deus. A volta de Jesus sempre foi, no meio cristão, chamemos assim, um tema muito falado. Teses foram levantadas, artigos foram escritos, teólogos se debruçaram por anos, por décadas sobre esse tema, para que pudessem entender de fato e de verdade se essa promessa vai se cumprir e como ela sucederá. A volta de Jesus tem sido até então o consolo, o conforto, a expectativa, a esperança do mundo cristão. No entanto, temos enfrentado um problema nos últimos tempos. É que temos falado pouco sobre a volta de Jesus. Eu lembro que antigamente, ali pelas décadas de 90, anos 2000, ali no início, nas nossas rodas de conversa, enquanto estávamos ali com os amigos, esse era um tema recorrente. Até quando estávamos brincando de futebol ou algo do tipo, os nossos cultos, sábado à tarde, cultos de domingo, era sempre falado sobre a segunda vinda de Jesus. Inclusive, eu até tinha um certo receio, porque diziam, pelo menos essa era a profecia, né, daqueles mais supersticiosos, que nós chegaríamos ao ano 2000, mas poderíamos não passar do ano 2000.
E eu fiquei preocupado porque eu tinha 2 sonhos a realizar. Um era ser jogador de futebol, e em 2000 já estava adulto para isso. O segundo sonho era que eu queria servir ao exército, mas se Cristo voltasse, não daria, aliás, se o mundo acabasse, não daria tempo. Mas chegou 2000, o mundo não acabou, Cristo não voltou ainda. E a grande questão que eu tenho levantado, pelo menos tem sido tema de alguns estudos meus, é por que não falamos mais sobre a vinda de Jesus? Por que esse tema tem perdido sua relevância? Eu consegui, ao longo desses estudos, descobrir 4 aspectos. Primeiro, é porque nós estamos vivendo em uma sociedade que é completamente indiferente, espiritualmente falando. Há uma indiferença espiritual, até no meio do público evangélico. Poucos se atrevem a falar sobre a segunda vinda de Jesus. Uma outra causa é que nós estamos muito apegados às coisas desse mundo. Como assim, pastor? É que nós muitas vezes estamos vivendo e planejando nossas vidas como se tudo fosse se resumir a esse lugar, a esse mundo. Mas a promessa da palavra de Deus é que Cristo Jesus em breve voltará. Amém? Em terceiro lugar, também nós estamos muito preocupados com as coisas dessa vida. Trabalho, família, tanta coisa tem sido colocado em nossos corações, tem assumido o lugar de um preparo para a segunda vinda de Jesus. Sem falar também que estamos nos conformando. Estamos tomando uma atitude passiva. Parece que nós queremos que as coisas estejam ou permaneçam como estão. Estamos nos conformando com esse mundo. E aí, a gente precisa lembrar do que o apóstolo Paulo falou lá aos Colossenses capítulo 3, que nós não iremos ler agora, mas você vai se recordar. Paulo disse que nós precisamos pensar nas coisas do alto, porque quando o céu sai da mente, o mundo ocupa o coração, e nós não podemos permitir que o mundo mantenha, aliás, que o nosso coração seja ocupado pelo mundo. Pelo contrário, precisamos, como diz a música, estar com os pés na terra, mas os olhos nos céus, porque essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. E por falar em esperança, nós não podemos permitir que algumas doenças espirituais possam causar em nossas vidas alguns males. Entre essas doenças, eu queria abordar com vocês rapidamente 4 sintomas que temos enfrentado, que nos impede de muitas vezes vivermos em expectativas sobre a segunda vinda de Jesus. Primeira delas, a incredulidade. Aí você pode falar assim, pastor, o senhor vai falar de incredulidade para um público que crê em Cristo Jesus? E eu acredito que todos que aqui estão cremos em Cristo Jesus, amém? Todos cremos, mas de fato, infelizmente, tem ocorrido em nosso meio incredulidade. Parece que a nossa fé está enfraquecida, porque não estamos crendo exatamente como críamos no passado. Algumas coisas têm ocorrido que têm deixado nossa fé enfraquecida. Nós, inclusive, amados, temos sido alvos de dúvidas recorrentes, crescentes e com muito mais frequência. Certa ocasião, pastor Bulhon, não sei se você o conhece, Alejandro Bulhon, foi fazer uma visita a um ancião de sua igreja, ancião este que foi responsável em ajudá-lo, em formá-lo como líder da igreja. Já estava acamado, já estava beirando os 90 anos de idade. E aquele ancião ali na sua angústia, no seu temor, e já na expectativa de que não duraria muito, disse, pastor, o senhor pode se aproximar um pouquinho? Quero lhe fazer uma pergunta, mas quero que o senhor me responda com sinceridade. O pastor se abaixou e disse, pode perguntar. Ele falou, Jesus ainda vai voltar? Essa pergunta feita ao pastor Bulhon me fez passar algum tempo pensando, porque se nós pararmos para pensar, a gente vai ser tentado a imaginar que o fato de Jesus ter feito essa promessa há quase 2000 anos atrás, pode nos levar a pensar que Ele está demorando,
porque era exatamente o que aquele ancião pensava. Ele dizia: a promessa foi feita há quase 2000 anos, e nós pregamos sobre isso, anunciamos aos quatro ventos, e Jesus ainda não veio. Pastor, ele ainda vai voltar. Aprendi que nós não podemos pensar que Jesus prometeu e que nós estamos esperando ele voltar há quase 2000 anos. Não. Estamos aguardando Jesus Cristo desde o dia em que a ele fomos apresentados. Então, não faz muito tempo, e em breve ele voltará. De vez em quando somos tentados a pensar que a Bíblia perdeu sua força. São tantos males acontecendo, tantas coisas ruins ao mesmo tempo, e parece que Deus está imóvel, ele não fala, não responde às vezes. A sua promessa de retorno parece que está tardando, e a minha incredulidade só cresce. Parece que ele não vai voltar. Precisamos ter cuidado para que a incredulidade não nasça e não cresça em nossos corações. Um outro drama que enfrentamos é a indiferença. Ah, meus queridos, quantas e quantas vezes nós temos nos deparado com situações um pouco complexas. E a indiferença tem sido, em alguns casos, porque parece que alguns de nós está perdendo o senso da missão. Antes nós pregávamos a palavra de Deus, anunciávamos a volta de Jesus com mais fervor, com mais paixão. Parece que nós acreditávamos que Jesus de fato estava chegando. Mas hoje, parece que esse senso de missão está se esvaindo junto com a fé. Parece que nós não temos mais a mesma paixão pelas pessoas, não temos mais o mesmo fervor quando falamos acerca da volta de Jesus. Parece que há um desinteresse muito grande em evangelizar. As vidas que necessitam conhecer Jesus, parece que não são mais tão valiosas como antes. É engraçado que no passado nós imaginávamos, até hoje talvez, quem sabe, que pelo fato de sermos o povo de Deus, de termos a verdade plena, de conhecermos a Jesus Cristo, precisamos pregar com mais urgência. Mas infelizmente, continuamos com a verdade, temos a palavra de Deus, mas não a mesma urgência. Não permita que a indiferença invada seu coração, porque se isso acontecer, meus amados, a tragédia será grande. Aliada à indiferença e à incredulidade, temos também um conformismo. Como eu falei há pouco, parece que nós nos acomodamos. A impressão que passa é que o mundo religioso, as pessoas que dizem crer em Cristo, as pessoas que dizem estar se preparando para a volta de Jesus, estão conformadas com esse mundo. E parece que ele não vai voltar. Parece que nós estamos deitados em berço esplêndido em nossa zona de conforto. Assim, do jeito que está muito bom. Existem algumas crises, algumas situações adversas, algumas coisas ruins, mas são passageiras. E por serem passageiras, eu me conformo em continuar do jeito que estou. Amados, o conformismo é algo terrível. Ele adoece a alma. Ele tira de nós o desejo de viver espiritualmente. Não permita que na sua vida venha reinar o conformismo, porque quando ele chega, ele traz consigo uma vida espiritual automática, aquela vida espiritual espontânea, aqueles momentos com Deus que você tinha antes, que pareciam tão naturais, passam a ser meio que mecânicos. As orações parecem repetir-se. De vez em quando parece que nós não estamos mais orando, senão apenas repetindo as mesmas preces que antes. Parece que o fervor não existe mais, estou apenas cumprindo uma tabela. E o que é isso? Resultado do conformismo. Não sei se já aconteceu com você, mas de vez em quando eu percebo que eu estou orando em casa ou em algum outro ambiente, e logo me vem à mente, mas espera aí, eu já orei desse jeito pela manhã, estou repetindo as mesmas coisas. É tipo, você teve uma noite tranquila e acordou pela manhã, mas no dia seguinte a sua noite não foi tão boa, e você acorda pela manhã e começa a oração mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pela noite que me deu, obrigado pelo teu cuidado, pela tua preocupação para comigo, e obrigado pelo bom despertar. Mas sendo que a noite anterior não foi tão agradável,
A noite não foi tão boa assim. O despertar foi meio agressivo até. Mas você, pelo fato de estar automaticamente vivendo a sua vida espiritual, já ora do mesmo jeito, porque parece que não há mais uma sinceridade na oração. É automática, é mecânica. Sabe o que é isso? Conformismo. Ah, Senhor, eu agora estou indo para a tua casa, para a igreja, porque até o ato de praticar a religiosidade, vir à igreja, assistir aos cultos, estar na companhia dos demais, parece que também tornou-se automático. Estou cumprindo a minha agenda e vou para casa satisfeito, consciência tranquila, porque eu pude fazer aquilo que estava planejado para hoje. É o conformismo. Precisamos ter cuidado para que isso não ocorra conosco. Eu espero em Deus que nessa noite eu esteja falando para um público que não enfrenta esses problemas, para a honra e glória de Deus. Um outro drama é a mornidão espiritual. Além da incredulidade, além da indiferença, além do conformismo, tem a tal da mornidão espiritual. E se nós puxarmos pela Bíblia, iremos encontrar em Apocalipse capítulo 3, mais para os finais desse capítulo, uma sentença. Cristo está dizendo, afirmando categoricamente que o seu povo, a igreja dele nos últimos dias, enfrentaria a mornidão espiritual. Ele até faz um paralelo, quem deras fosses frio ou quente, mas você não é frio e nem quente, é morno espiritualmente. E algumas pessoas pegam essa mensagem, agarram-se a essa profecia e dizem, não, mas a profecia está se cumprindo, a igreja vai experimentar a mornidão. De fato, é verdade. Mas a mornidão não pode ser vivida por você. Parte da igreja vai vivê-la, mas não está profetizado que será o Edivar, que será o Hugo, que será a Lucivânia, não. Está profetizado que parte da igreja vai viver na mornidão espiritual, mas não está lá o seu nome. Então não permita que isso aconteça com você. Porque quando a mornidão espiritual chega, junto com ela, advém aquelas orações sem poder, orações sem fervor. Junto com ela, vem também aquele culto que parece que não tem a presença do verdadeiro significado da adoração. Aquele culto que nós fazemos em casa, ou até mesmo aqui no templo, parece não ter o mesmo fervor, a mesma relevância. Dá a impressão que o Espírito Santo não está presente, porque estou morno espiritualmente. Quando a mensagem é apresentada, parece que não fala comigo, não é para mim, ela não veio ao encontro das minhas necessidades. Ela até foi, mas é que nós estamos talvez experimentando a mornidão espiritual. Quando esse drama aparece, meus amados, a nossa vida parece que cessa o processo de transformação, não avançamos, não evoluímos espiritualmente, não crescemos. Cuidado, não permita que a mornidão espiritual chegue no seu coração. Mas, louvado seja Deus, porque para todas essas enfermidades, para todos esses sintomas ruins, Deus tem uma solução: a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus precisa voltar a ocupar espaço significativo em nossas vidas, precisa voltar a ocupar os nossos pensamentos, as nossas rodas de conversa, os nossos temas de mensagem a ser pregadas aqui, em qualquer lugar. Precisamos continuar advertindo o mundo que Jesus irá voltar. Porque quando isso fazemos, meus amados, a nossa vida passa a ter uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma esperança que restaura pensamentos ruins anteriormente. Quando nós passamos a pensar na segunda vinda de Jesus, muda tudo em nossas vidas. Muda a nossa prioridade. O nosso pensamento já não é mais a terra, o nosso pensamento é o céu. Quando Cristo Jesus começa a nos informar, através de sua palavra, que Ele está chegando, nós passamos a viver diferente, porque quem espera o céu vive diferente. Não vive semelhante aos demais, a vida é diferente, as suas perspectivas são outras, a interpretação do que acontece ao seu redor ou com você mesmo é outra, é diferente. Há alegria,
há conforto, há esperança para quem aguarda a volta de Jesus. Quando nós aguardamos a volta de Jesus, meus amados, quando nós estamos nessa expectativa, nessa esperança, até as nossas dores, as nossas feridas são curadas. Experimentamos coisas ruins, relacionamentos rompidos, a perda de emprego, uma doença que chega, alguém da nossa família ou um amigo que se vai, mas todas essas coisas que nos causam sofrimento vão passar. Quando nós cremos que Jesus em breve voltará e temos isso em nosso coração, amados, a nossa vida é diferente. Eu lembro que agora dia 2 de junho vai completar 2 anos. Minha mãe faleceu. E como eu sou o filho mais velho dela, coube a minha responsabilidade de cuidar dos mais novos. E como eu sou o pastor, o único da família, coube a mim também pregar no culto fúnebre da minha mãe. E é engraçado que um episódio muito parecido aconteceu nesse culto fúnebre, semelhante ao que ocorreu com meu pai, que também quando faleceu, tive as mesmas responsabilidades, pregar também no culto fúnebre do meu pai. Mas enquanto eu pregava no culto fúnebre da minha mãe, enquanto eu lembrava de alguns episódios na vida, enquanto eu estava vendo minha mãe dentro de um caixão ali no meio, no centro da igreja, no centro da congregação, meus irmãos, meu tio, meus cunhados e cunhadas chorando, quase que ao desespero. Eu lembro que Lucivânia, minha esposa, Lucas e eu, estávamos tranquilos, serenos. Não porque não estivesse experimentando a dor, não porque não estivesse sofrendo, é porque a nossa expectativa é outra, a nossa esperança é diferente. A minha esperança é que naquela manhã da ressurreição, verei de novo minha mãe e meu pai, porque quando eu penso na volta de Jesus, as dores desaparecem, o sofrimento some, porque é isso que vai acontecer. Eu creio assim. Pensar na segunda vinda de Jesus me ajuda também a ser levado a uma vida mais santa, a viver de forma mais vívida, perto de Jesus Cristo, porque quem espera por Ele busca a santificação, quem espera por Jesus Cristo sabe que vive justificado, porque Deus já outorgou o seu perdão. Quem espera a volta de Jesus, ele pode sorrir à vontade, porque diante dos céus, se houve arrependimento, se houve pedido de perdão, se houve entrega completa, Jesus Cristo já perdoou, louvado seja Deus. Então, quem aguarda a vinda de Jesus, a aguarda com expectativa, porque sabe que está pronto para ir com Ele quando Ele voltar. Quem aguarda a segunda vinda de Jesus está buscando santificação, porque sabe que enquanto aqui está, há um processo de transformação que precisa ser terminado. E não é da noite para o dia, não é rápido, leva-se a vida toda. Por isso é importante, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, continuemos buscando transformação. Mas como assim, pastor? Transformar o caráter. É preciso que nós sejamos moldados pelo Espírito Santo, para que aquilo que nós éramos antes de Jesus não seja exatamente o que é hoje, tem que ser diferente. Porque Jesus está voltando e Ele vem buscar o seu povo, que foi por Ele transformado. Agora, muito cuidado, porque nessa questão de transformação, nessa questão de mudança, nós corremos um sério risco de, quem sabe, passar por essa experiência de forma inadequada. Porque há 3 maneiras de experimentar mudanças em Jesus Cristo. Uma delas é aquelas que eu julgo serem necessárias. Eu acredito que tem coisa em mim que precisa ser mudada, precisa ser tirada, mas talvez não seja essa a concepção de Deus. O segundo aspecto são aquelas mudanças que os outros querem operar em nós, porque nós olhamos para o nosso próximo e achamos que talvez algumas coisas na vida dele precisam ser diferentes. E eu quero ajudá-lo nessa mudança, e pode ser que eu queira transformar a pessoa não do jeito que Deus deseja que ela seja transformada. E o terceiro aspecto é que a mudança mais significativa, a real, a completa,
é feita por Cristo Jesus. É Ele quem opera. E essa mudança, essa transformação é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Embora a minha aparência, o meu aspecto exterior demonstre quem eu sou por dentro, mas Jesus Cristo, Ele transforma a partir do coração. Por isso, permita que Ele transforme o seu coração. Enquanto nós pensamos e falamos sobre a segunda vinda de Jesus, o Espírito Santo nos coloca em movimento. Porque quando pensamos que Cristo tem que voltar e esperamos que Ele volte logo, nós nos deparamos com o versículo que Jesus mencionou há quase 2000 anos. Ele disse em Mateus 24:14, então será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Então, para que Jesus possa voltar, eu necessito também proclamar a sua vinda. E é por isso que eu sou colocado em movimento, eu passo a agir, passo a trabalhar. Eu não posso apenas ficar sentado enquanto os outros fazem algo para que Cristo volte. Como eu sou colocado em movimento, eu passo a orar mais. A minha vida de oração passa a ser diferente. Como eu estou pensando que Cristo vai voltar e estou em constante movimento, eu preciso também estudar mais a santa palavra de Deus. E eu não sei se eu posso abrir um parêntese aqui e falar algumas coisas, porque eu não sei como é que você vai reagir. Eu posso falar? Posso? Quem me autoriza, diga amém. Eu tenho uma preocupação muito grande com o que está acontecendo conosco como povo de Deus. Porque nós estamos sendo habilitados em quase todas as coisas. Somos hábeis em tecnologia. Somos expert em redes sociais. Nós somos o povo da modernidade, o povo que conhece de quase tudo. Mas temos sido também, ou estamos nos tornando, um povo que conhece pouco de Bíblia. Um povo que pouco estuda a Bíblia. No passado, por exemplo, nós costumávamos ler a Bíblia toda em um ano. 3 capítulos por dia. Às vezes, final de semana, 5 capítulos. Para compensar, dia 1º de janeiro começava, dia 31 de dezembro do mesmo ano, finalizava com uma vista geral do Novo Testamento. Estudei toda a Bíblia este ano. Mas aí, começamos a esfriar. E depois veio o Reavivados por Sua Palavra, 1 capítulo por dia. E eu fico abismado que às vezes tem gente que não lê, não estuda. Um dia, conversando com os jovens, um deles disse assim, pastor, mas o senhor já leu o Salmo 119? Eu já li. O senhor já percebeu, pastor, são 176 versículos. É grande demais. E de fato, é grande realmente. Eu sabia que aquele jovem gostava de um filme que, por ética, eu não posso dizer que era Harry Potter. Então eu perguntei, você já leu a série do Harry Potter? Todinha, pastor. Disse, como, criatura? E tu acha grande 1 capítulo da Bíblia por dia? Não, mas é que nós estamos assim. Nós não temos conseguido mais nos afirmar na palavra de Deus porque temos lido pouco a Bíblia. Você e eu precisamos pegar esse livro e devorá-lo. Todos os dias, todos os dias e todos os dias. Porque se eu não estudo a Bíblia, eu poderei ser enganado. Se eu não estudo a Bíblia, eu não conseguirei me preparar adequadamente para a segunda vinda de Jesus. Se eu não estudo a Bíblia, a minha vida espiritual será um fracasso. Eu necessito estudar a palavra de Deus. Enquanto aguardo a segunda vinda de Jesus, enquanto estou nessa expectativa, além de orar e estudar a Bíblia, preciso manter-me fiel ao Senhor. Fiel em todos os aspectos, em todos os sentidos. E eu gostaria muito que você, por gentileza, me entendesse, não me interpretasse mal, mas tem uma outra preocupação também, é que nós, talvez nos últimos dias, nos últimos tempos, temos tornado algumas coisas que são santas comuns.
Temos tratado em alguns aspectos aquilo que Deus disse, olha, isso aqui é sagrado, eu tenho tornado comum muitas vezes. Eu posso falar? Eu posso? Sem forçar ninguém. Quem me autoriza, diga amém. De vez em quando enfrentamos dificuldades para devolver os dízimos e as ofertas. Acontece ou não acontece? Não responda, para não se comprometer. Mas acontece. Ah, pastor, mas é porque o meu gás acabou, porque a conta de luz está atrasada, tem que pagar o aluguel, é tanta coisa, pastor, não vai dar. Esse mês não tem como. Mês que vem, quem sabe? Isso é um aspecto. Um outro aspecto é que muitas vezes, em algumas ocasiões, nós não temos guardado o sábado corretamente. É um mandamento do Senhor. Mas a gente tem às vezes tornado o sábado comum, como um dia qualquer. Eu lembro que fui visitar uma família uma vez, e a irmã estava reclamando que as filhas estavam saindo da igreja. Pastor, minhas filhas não querem mais saber de igreja, estão distantes, elas estão se afastando do Senhor. E começamos a investigar, começamos a conversar, e notamos um detalhe interessante. E até fica a dica para você. Para nós, sábado é o dia mais especial, correto? É o dia mais especial. É o dia que nós convidamos pessoas para almoçar na nossa casa, e aí se de repente você quiser convidar alguém, 93777579, tá bom? Pastor, o que o senhor come? O que tiver na sua casa. Que você também coma, claro. Tá? Só para não esquecer, 93777579. E aí a gente convida as pessoas, leva para casa, faz aquele monte de comida, traz o pequeno grupo para se reunir na minha casa, aí cada um traz um pouquinho de comida, aí você vai então colocar, vai servir ali a mesa, são 25 convidados, são 25 pratos, 25 talheres, 18 panelas, 8 travessas, um monte de copo, um monte de xícara para a sobremesa, um monte de coisas. É muita louça. Aí o pastor Hugo vem aqui sábado para amanhã e fala assim, olha, hoje à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos na determinada quadra com uma mega hora social. Vai ter muita coisa boa. E lá na sua casa, a Juliana, sua filha de 13 anos, e a Joaquina, por exemplo, de 15, estão em casa, na expectativa de vir para a hora social. Mas aí, terminado o pôr do sol, você chega e fala, Juliana, Joaquina, vocês só vão para a hora social, depois que lavarem a louça. E tem 25 pratos a serem lavados, 25 talheres a serem lavados, 18 panelas, 8 travessas, e um monte de copos, xícaras, jarras e tudo mais. E uma do lado da outra, uma lava e a outra seca, uma lava e a outra seca. Chega 9 da noite e não terminaram ainda. E as duas estão uma resmungando para a outra. A essa hora o pastor Hugo está lá todo animado, pulando, tomando sorvete, tomando suco, e nós aqui. Muitos dos nossos jovens saem da igreja porque às vezes nós acumulamos muitas coisas nas horas do sábado. Uma dica, tem sábado lá em casa que Lucivânia e eu e o Lucas, o nosso almoço é açaí. Só açaí. Olha quanta louça suja por comer açaí. Uma jarra. Porque eu não sou besta, eu compro um copo descartável. Não tem louça sábado à noite, só uma jarra. Às vezes a nossa louça suja de sábado são 2 facas, porque o nosso filho às vezes vai almoçar com os amigos, são 2 facas, porque nós compramos melancia para almoçar sábado. E a própria casca já serve de prato. Não é mais prático assim? Não é mais fácil? Seus filhos vão agradecer. Às vezes a gente está dificultando a vida deles e não percebe. Por isso, meus amados, mantenha-se fiel. Dia 30 de maio, eu vou pregar aqui novamente. Já está lá no itinerário. Acho que é 30 de maio, último sábado de maio. Eu vou falar sobre novas gerações, o nosso cuidado como pais para com os nossos filhos. E nessa ocasião a gente então dá mais algumas dicas. Mas o fato é que necessitamos nos manter fiéis, guardando também o sábado como deve ser guardado. E por fim, precisamos, meus amados, enquanto nos movimentamos, testemunhar, pregar, falar, proclamar sobre a segunda vinda de Jesus. Porque quem espera Jesus, age,
trabalha. Eu vi agora há pouco, quando eu cheguei, um jovem, ele estava por ali, um rapaz alto, forte, com uma camisa, e na camisa estava estampado servir. É porque ele está servindo. Quando eu cheguei, tinha alguém no estacionamento, um aqui na entrada e outro lá no final. Inclusive era um venezuelano que me orientou como guardar o carro para que pudesse sair com mais facilidade. Isso é viver enquanto aguarda Jesus Cristo. Mas não podemos resumir só ao servir aqui, temos que também evangelizar fora. Dias atrás, a igreja promoveu uma corrida, não foi isso, pastor? Eu não pude correr porque eu estava viajando e também eram só 5 quilômetros, sou acostumado a correr um pouco mais. Só 5. Quando tiver de 10, eu venho para a maratona. Tinha de 10 também? Eu não sabia. Se eu soubesse. A última vez que eu corri 5 quilômetros, eu completei toda a jornada em 48 minutos. Mas pastor, 48? É porque eu corro e ando, corro e ando, corro e ando. É no meu ritmo. Mas precisamos trabalhar, evangelizar, buscar formas, métodos, caminhos para chegar aos corações, para que mais pessoas também se preparem para a volta de Jesus. Porque o fato é certo, Ele virá. Ele virá. Por isso, nessa noite, eu quero que juntos pensemos como iremos nos preparar, com expectativa no coração, para a segunda vinda de Jesus. Talvez alguém esteja pensando, pastor, eu estou um pouco distante de Deus. O que eu preciso fazer? É entregar seu coração a Jesus Cristo. Talvez alguém esteja pensando, pastor, eu já fui muito longe e eu quero recomeçar. O que eu posso fazer? É entregar seu coração a Jesus Cristo. Talvez alguém possa estar se perguntando, pastor, eu já tentei, já recomecei, mas eu acabei caindo de novo. Tem ainda solução para mim? Jesus não voltou ainda. Ele não voltou não porque a promessa falhou, é porque Ele ainda está dando a mim e a você tempo necessário para nos preparar. Porque a palavra de Deus diz que Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Por isso, hoje à tarde, enquanto eu orava por essa mensagem, assim como ao longo da semana, perguntei ao Senhor, meu Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar aqueles que talvez estejam com alguma dificuldade espiritual? O que eu posso fazer para ajudar aqueles que talvez estejam tentando recomeçar, ou que talvez queiram uma oportunidade, porque nunca iniciaram um processo ao lado de Jesus Cristo? O que eu posso fazer? Só me veio uma coisa à mente: orar. Teremos uma música agora. E ao final dessa música, eu quero orar por todos aqueles que talvez estejam sentindo-se distantes, ou quem sabe, querem recomeçar, ou talvez estejam enfrentando alguma dificuldade que tem impedido de aproximar-se mais de Cristo e querem romper com esse obstáculo. Se porventura tiver entre nós alguém que necessita da oração do pastor, iremos orar ao final. E se não for abusar muito da sua gentileza, e você quiser dar um passo a mais de fé, eu aguardo você aqui, para que juntos possamos orar. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor.
meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Cante com todo o seu coração. Toma os meus pensamentos, meus dons. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco tímido nessas horas, dá a impressão que a gente está sendo observado, visto por alguém, e de fato estamos sendo observados, estamos sendo vistos por alguém, Jesus Cristo. Não sei se há mais alguém que deseja vir aqui à frente para que possamos orar. Nós queremos orar para que Deus o ajude, para que você tenha capacidade plena para recomeçar, se esse for o caso, para começar, se esta for a sua situação. Mas eu queria lançar um outro desafio, para que você, aí onde você está, se sua família estiver perto, abrace sua família agora, esteja junto com ela, porque o céu será diferente se eles não estiverem lá com você. Pastor, eu estou sozinho, eu estou solitário. Alguma família poderá adotar você também, pelo menos momentaneamente, para que possamos orar. Enquanto oramos, pense em como Jesus está com mais expectativa de vir a esse mundo nos buscar do que nós dele vir. Podemos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso e bom Deus, obrigado, Pai querido, porque todos nós que estamos nesse mundo cremos que em breve o Senhor irá voltar. Obrigado porque essa promessa foi dita e repetida por Jesus Cristo algumas vezes. E obrigado porque essa promessa chegou a cada um de nós também. Talvez, meu Deus, em algum momento nós erramos, caímos.
tentamos nos levantar e de novo tropeçamos, e por isso estamos aqui. Nos levantamos, viemos aqui à frente para tentar recomeçar em Cristo Jesus. Por isso, Pai Santo, toma essas pessoas em tuas mãos, abrace-as, coloque-as no teu colo, para que assim, Santo Deus, elas possam sentir o teu amor, o teu perdão. E uma vez que estejam contigo, Pai Santo, conceda a elas direcionamento através do Espírito Santo, para que a partir de hoje, meu Deus, elas possam ter uma vida relevante em Cristo Jesus, uma vida que possa possibilitá-las de estarem prontas quando Cristo voltar. E se porventura entre nós há alguém, Senhor, que não é para recomeçar, é para começar mesmo, que talvez não tenha ainda experimentado uma vida ao teu lado, ou pelo menos imagina que não experimentou, esteja com essa pessoa também. Continua tocando em seu coração. Continua dando a ela, meu Deus, esperança, para que ela tenha plena convicção de que tu não somente a ama, como deseja salvá-la. Por favor, Senhor, seja com ela. E aqueles que porventura estão necessitando crescerem espiritualmente, todos nós, aqueles que necessitam, meu Deus, de uma experiência a mais com Jesus Cristo, por favor, Senhor, venha sobre nós, e que através do Teu Espírito Santo, nós possamos experimentar a Tua presença conosco. Por favor, Pai Santo, ouça as nossas preces e as atenda, não conforme as nossas necessidades, mas de acordo com a Tua vontade. Pedimos tudo isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus vos abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo domingo. Até que Ele venha.